amados, a paz do Senhor, boa noite mais uma vez. Eu quero trazer hoje para vocês mais um desvio de conduta de Ailton José Alves, que é aquela pessoa, aquela personalidade ciumenta, perseguidora, porque tem gente que vem e diz aqui no canal, inadvertidamente, sem conhecimento de causa, que nós estamos perseguindo Ailton José Alves. Ora, Ailton José Alves é presidente da nossa instituição, uma das maiores igrejas no estado de Pernambuco. E a sua conduta não é condizente com uma pessoa que ocupa um cargo de tamanha relevância. Então, nós temos aqui falado constantemente, mas hoje eu quero falar de uma pessoa que eu pouco falei aqui. É a pessoa do pastor José Amaro da Silva. Que quando as pessoas se referem ao pastor José Amaro da Silva, se referem com muito respeito, com muita aquela sensação de prazer de tê-lo conhecido e de ter participado da igreja como ele na sua gestão como presidente dessa igreja. O pastor José Amaro da Silva assumiu a gestão da igreja como presidente no ano de 1956. E no ano de 1977, exatamente no mês de abril, eu lembro-me porque eu estava noivo nessa época, né, e fui para o sepultamento dele, para o velório. Ele faleceu exatamente por conta de um AVC, faleceu muito novo, passou para o Senhor com a idade de 64 anos. O pastor José Amaro da Silva, ele teve 2 casamentos, mas eu não quero aqui falar da biografia do pastor José Amaro da Silva. Eu quero tecer alguns comentários aqui com relação ao tratamento que o Ailton José Alves, esse ministério, tem dado a herança aos filhos do pastor José Amaro da Silva. Eu não conheci a sua primeira esposa, que faleceu, mas a segunda esposa, a nossa irmã Alice, que inclusive é viva, ela juntamente com o pastor José Amaro da Silva teve 12 filhos. Não conheci todos eles, evidentemente, mas eu lembro-me perfeitamente de 2 filhos homens, e são sobre esses 2 que eu quero fazer referência. Me parece que é o mais velho, é o Abner. O Abner, eu o conhecia porque, às vezes, irmãos, as pessoas estão na igreja ou em alguma localidade, ou em alguma instituição, alguma organização, não conhece todo mundo, mas elas são observadas, elas são olhadas, não é verdade? E as pessoas analisam as suas vidas. Então, eu desde a minha adolescência, nessa igreja, eu analisava, né, a vida do pastor José Amaro da Silva, o seu testemunho, como meu pai, que era presbítero da igreja, frequentemente chegava dando testemunhos do pastor José Amaro da Silva como um verdadeiro homem de Deus, como um homem temente a Deus, né, como um homem que orava, e todo Pernambuco sabe. Mas, irmãos, então, o pastor Abiezer, que hoje é pastor, eu estava residindo na cidade de Salvador na década de 2000 e ele hoje é advogado, mora no Rio de Janeiro, é advogado da CGADB, é advogado de empresas e foi lá para Salvador, convidado pela igreja de Salvador para ministrar o curso de diácono para nós. E eu estava nessa relação de diáconos e ele deu um curso, não é, abordando diversos temas, tanto na área eclesiástica, ministerial, como na área secular, como advogado. Deu o curso de 2 dias e voltou para Rio de Janeiro. E eu tenho conhecimento de que o pastor Abiezer, ele é um homem hiper preparado. Não é para menos, formado, não é, pelo seu pai, o pastor José Amaro da Silva. Eu sei também que ele é convidado, irmãos, para ministrar estudos por esse Brasil afora. Aqui, no estado de Pernambuco, desde a ascensão de Ailton José Alves,
o pastor Abiezer nunca veio, sendo filho legítimo do pastor José Amaro da Silva, um homem que deixou um legado muito conceituado para essa igreja Assembleia de Deus. Os seus filhos são legados como nada. O pastor Abiezer, segundo eu sei, ele veio aqui para o centenário. Eu acho que por muito pedirem, por muito aconselharem, ele foi chamado, mas não teve uma só oportunidade para falar. Entendeu por quê? É Ailton José Alves e o filho. A primazia, Ailton José Alves e o filho. E uma sobrazinha para os fantoches, Luiz Mário, Samuel Oliveira e outros meninos aí de calça curta. Mas esses homens que tiveram uma formação, não é, moral, espiritual, por um homem de Deus que orava frequentemente, o dia todo dia por esse trabalho, ele é ignorado. Não é chamado para rever os irmãos aqui em Pernambuco, para dar uma palavra, para dar um abraço, entendeu? Agora chama Ezequias Soares de Jundiaí, chama Joel Freire pagando um dinheiro tremendo, mas esses homens que foram praticamente os homens que viram essa igreja crescer na administração de seu pai, eles são ignorados. Mas, irmãos, eu não quero ainda falar do pastor Abiezer. Dei só este início, mas eu quero falar sobre o pastor Abner. Ora, eu aqui no Templo Central, né, nos idos de 1980, ficava observando, como eu falei, o irmão Abner, filho do pastor José Amaro da Silva, um jovem muito instruído secularmente, eclesiasticamente, um jovem que na época formou-se em advocacia, casou-se nessa igreja com sua esposa, eu a conheço, é psicóloga, entenderam, irmãos? Um homem hoje que já está com as cães brancas, e na década de 80, 90, quando eu chegava nesse templo central, principalmente nas Santas Ceias, o nosso querido e amigo e amado irmão Abner, filho do pastor José Amaro da Silva, com a nossa irmã Alice, estava dirigindo o coral juvenil, que era uma maravilha, bem integrado, e ele cantava os hinos devocionais. Eu lembro-me bem, eu vou contar um fato aqui que vocês vão ficar estarrecidos. Fato esse ocorrido nessa administração de Ailton José Alves contra o nosso irmão Abner. Então, o nosso irmão Abner, ele costumava cantar esse hino. Quando ele cantava esse hino com a igreja, principalmente na Santa Ceia, que era o hino 530, parece que o céu baixava e a terra subia. E ele cantava esse hino, e quando terminava a segunda estrofe, ele ficava fazendo boca ciúsa. Meu irmão, minha irmã, o céu baixava e a terra subia, a igreja sentia a presença de Deus. Ele fazia isso com uma singularidade tão grande. Então ele cantava: vivifica tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica vivifica nossas almas,
almas, ó Senhor. Errei, não sou maestro e não sou musicista e não sou o nosso querido irmão, eu estou chamando aqui de irmão Abner Apolinário. Mas o Abner, de repente, eu começo a ver esse homem fora dos púlpitos. Não cantava mais os hinos devocionais na administração de Ailton José Alves. E agora ele, na simplicidade dele, ele continuava cantando, tocando na banda. Me parece que ele tocava clarinete, tocando na banda musical do Templo Central. E sentado ali, com toda a humildade. E Ailton José Alves maldosamente proibiu o irmão Abner de cantar os hinos devocionais. Agora deixa eu dizer a parte mais importante. O irmão Abner, que eu vou passar agora a chamá-lo de meritíssimo doutor Abner Apolinário, é juiz de direito e atua na vara criminal aqui no Fórum Rodolfo Aureliano. Ele já está com as cães brancas, mas desde a mocidade, não sei há quanto tempo, ele é juiz de direito, doutor Abner. Mas continuou com a mesma simplicidade, com a mesma devoção nessa igreja. E o Ailton José Alves, como é muito ciumento, ele é muito mau, não tem respeito pelas pessoas, não tem respeito pela vida daqueles que, pela herança, não é? Que a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Lá no Salmo 127. Não tem nenhum respeito pela memória do pastor José Amaro da Silva, que teve os seus 2 filhos, e diga-se de 12 filhos, e diga-se de passagem, viu, irmãos? Olha, nenhum dos filhos do pastor José Amaro da Silva, 3 do primeiro casamento, 12 do segundo casamento, com a nossa irmã Alice, eles são sustentados pela igreja. Eles vivem dependendo da igreja. Eu conheço um que foi aviador, né? Eu soube que ele foi aviador. O nosso irmão Abiezer é advogado, bem conceituado. E o doutor Abner, meritíssimo juiz de direito, doutor Abner. Então, em uma dessas vamos dizer assim, rodas de conversa, estava o doutor Abner e me parece que chegou Ailton José Alves. E o doutor Abner o chamou de irmão Ailton. Irmão Ailton. Pela amizade, todos moços ali, né? O pai do pastor Abner, do doutor Abner, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor José Amaro da Silva, ele nunca se prevaleceu dessa ligação com o pastor presidente para auferir dividendos da igreja, nunca, pelo contrário, foi para a vida secular, estudou, formou-se em advocacia, fez o concurso para juiz de direito, passou, é juiz titular criminal, não sei qual é a vara, aqui no Fórum Rodolfo Aureliano, até hoje. Inclusive, agora há pouco ele deu uma entrevista muito longa. E o que é que acontece? O meritíssimo Abner chama Ailton José Alves pela amizade de irmão Ailton. E Ailton imediatamente, na presença de todo mundo, disse: irmão Ailton não, pastor presidente Ailton José Alves, como todos fazem. Você está vendo que é uma imposição? E o meritíssimo Abner, ignorando essa realidade, sem acreditar, disse: olha, então você vai ter que me chamar de meritíssimo também. Ele como juiz. Quer dizer, ele não que ele exigisse, mas claro, ele disse que não havia com isso, não havia nenhuma necessidade do Ailton José Alves exigir essa formalidade. Pastor presidente Ailton José Alves. E ele disse: você é juiz lá no fórum. Aqui você é um irmão qualquer, agora eu sou o pastor presidente e exijo obediência e respeito. Veja que situação.
E o que acontece é que o doutor Abner, eu vinha para o Templo Central e via o doutor Abner ausente dos cultos congregacionais e botavam qualquer pessoa. O doutor Abner foi chamado para ser um levita na casa de Deus e ele escanteava o homem lá. O doutor Abner hoje está na Igreja Batista. Me parece que ele é pastor. Mas não fica por aí, irmãos. Houve um problemazinho e houve um processo criminal contra a igreja. E exatamente esse processo envolvendo um menor caiu exatamente na vara do doutor Abner Apolinário, filho do pastor José Amaro da Silva. O pastor, doutor, hoje ele é pastor, me parece, doutor, meritíssimo juiz Abner Apolinário, teve que convocar, porque Deus faz assim, teve que intimar o Ailton José Alves para depor na sua vara criminal como testemunha desse caso, desse processo. Agora, Ailton José Alves, diga que não vá, diga que não ia, diga que o doutor Abner deveria lhe chamar de senhor e você chamá-lo de irmão. Você, pela sua arrogância, prepotência, você não entendeu que ali Deus já estava dizendo a você: vou cortar as suas asas, vou lhe derrubar do cavalo, entendeu? E vou lhe derrubar do pedestal. Você que não quis, repreendeu o meritíssimo por lhe chamar de irmão, agora você teve que depor com uma intimaçãozinha dele lá na vara dele. Não foi humilhante para você? Deus faz assim. Mas não fica só por aí não, irmãos. A ousadia de Ailton José Alves é muito grande. Eu acho que é por isso que nessa vara criminal, nesse processo criminal agora com o doutor Albrey, o doutor Luiz Miguel, advogado, disse bem claramente que ele, falando a um pastor, ele disse: olha, tenha muito cuidado, porque delegado, promotor, juiz, prefeito, gays, o diabo são todos católicos. Quer dizer, mais uma vez ele deu prova de que não respeita as autoridades e quer respeito. Agora, o que me admira é que a Bíblia diz que a bênção que Deus destina para os que temem a Deus, para os que sabem criar os seus filhos no temor da sua palavra, a bênção é extensiva aos pais e aos filhos. Mesmo os pais morrendo, as promessas alcançam a herança dos filhos, que é a herança de Deus. Como é que toda vez que existe um aniversário de casamento, de matrimônio, o Ailton José Alves costuma dar o Salmo 128, que é o Salmo da família. Veja que farisaísmo, que hipocrisia. E o Salmo 128 diz: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Ailton José Alves, você pode dar esse salmo aos casais? Você está se contradizendo, porque a família do homem de Deus, que teve toda a sua mocidade, todo o seu empenho voltado... Olha, irmãos, o pastor José Amaro da Silva é uma coisa tão extraordinária. Naquela época não se consagrava pastores, presbíteros, como ele agora consagrou diáconos aí, mais de 340 para apoiá-lo. E disse que não dava para consagrar mais os presbíteros, consagrar, porque não ia dar o templo ali. Ele ficou tirando, vai para lá, bota o povo para lá, porque foi praticamente a metade do templo central cheio de obreiros. Com o pastor José Amaro era diferente. O pastor José Amaro orava, jejuava. Quantas vezes ele, para deslocar um pastor para um determinado lugar, ele ficava orando, ele dispensava o café da manhã, conta a sua esposa, dispensava o almoço, e às vezes até a janta.
E depois ele chegava para a mulher dele e dizia, para a esposa dele, disse: Alice, agora eu posso comer porque Deus já respondeu e eu já tenho o nome do pastor. Ailton José Alves, ele consagra para pastor quem é envolvido em rachadinha. Olha só a qualidade das consagrações de Ailton José Alves. Homem envolvido em rachadinha, desvio do erário público, aí ele consagra para a igreja. Homem participante de uma organização criminosa, aí ele consagra para diácono. Homem que agride a um seu irmão deficiente nas dependências da justiça, aí ele consagra para evangelista. Homens que agride e faz a segurança dele e agride irmãs no entorno da igreja, do templo central, da nave do templo, ele consagra para presbítero. Veja a decadência espiritual, moral, em que essa igreja tem estado com relação à administração impecável, transparente, espiritual desse grande homem de Deus chamado pastor José Amaro da Silva, que hoje tem os seus filhos desrespeitados, desconsiderados por esse homem que se diz presidente da igreja. Irmãs e irmãos, eu sabia dessa história e vinha relutando em contar. Mas ontem, exatamente ontem, esse assunto já tinha me vindo à mente 3 vezes dentro de 15 dias. E ontem, do nada, eu na cidade encontrei um irmão que hoje está na Rede Esperança. E ele chegou para mim e disse: irmão Josué, eu tenho acompanhado os seus trabalhos, a sua publicação. A coisa ali é tremenda, meu irmão. Passei 23 anos, não aguentei e tive que sair. Agora, tinha a ver uma coisa com a outra. Ele chega para mim e diz: o doutor Abner, o meritíssimo juiz, o Ailton José Alves disse dele, não é? Você tem que me chamar de pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Aí ele me disse: eu estava na reunião, irmão, quando esse assunto foi levantado. Não sei se foi no caso real ou se foi esse caso discutido. Aí eu disse: mas é o que, meu querido irmão? Quer dizer que... E você sabe que ele teve humilhantemente de atender uma intimação do juiz, do meritíssimo Abner, como testemunha? Não sabia não. Eu digo: pois foi. Então eu saí daquele encontro com o irmão e dizer: mas olha, é de Deus. E eu vou ter que relatar esse fato. Ailton José Alves respeita a memória do pastor José Amaro da Silva. Essa família, a esposa, a nossa irmã Alice, esses filhos que eram integrados na igreja, tanto o pastor Abiezer, que está no Rio de Janeiro, como o pastor Abner, os demais eu não conheço, são joias raras, preciosíssimas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fazem parte dos anais da história. Você deixe de estar colocando essa meninada idólatra que vive no púlpito, não tem mensagem, vive pedindo câncer para Deus ferir as pessoas, com mensagens de carapuça, de arrogância, de vingança, e coloca esses homens, porque quando você não dá esses homens à igreja, você está desrespeitando a igreja. E Deus, pelo amor que Deus tem e teve ao pastor fiel, que cumpriu integralmente a sua missão como pastor dessa igreja, Deus vai requerer de você, pelo tratamento que você está dando à sua descendência. Você lembra-se de Davi e Jonatas? Você lembra do pacto? Você lembra que o Mefibosete estava esquecido, que não é o caso deles dois? Mas Davi, pelo amor que tinha a Jonatas, pelo trabalho que tinha a Jonatas, em comum com Jonatas, mandou buscá-lo e deu lugar de honra. Você tem desprezado, humilhado a descendência do pastor José Amaro da Silva. E eu quero dizer, esse fato é mais um caso que Deus vai lhe cobrar, e grande. Eu não posso dizer outra coisa, Ailton José Alves, porque quem desobedece a Deus é assim: grande vai ser o seu ai,
porque você é orgulhoso, prepotente e arrogante e humilha a quem Deus exaltou. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.